Senhoras e senhores, bom dia. A Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física e do Programa de Pós-Graduação em Educação, tem a grata satisfação de recebê-los para a solenidade de abertura do Eisenhower Day Fellowships. Este evento está sendo celebrado em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, sobre a temática Espaços não formais de educação e formação continuada de professores. Saudade de agradecer a presença de todos aqui nesse auditório para esse evento de comemoração do Eisenhower Day of Fellowship. Hoje, academicamente hoje, grande parte foi devido a essa viagem que eu fiz pelos Estados Unidos. Visitei secretarias estaduais, municipais de educação, a gente tinha um projeto de implantação de tecnologia nas escolas, com um projeto com a prefeitura na época. E a minha parte de modelagem, também grande parte vem dessa viagem. Num dos meus agendamentos da viagem que eu fiz, eu lembro que uma pessoa comentou, fez uma frase que eu coloquei no meu relatório final, Ana, que é muito bonito, que ela falou, a pessoa falou assim, a 10-year experience in a 2-month journey. Né? Ou seja, uma experiência de 10 anos numa jornada de 2 meses, porque era acordar cedo, 5 horas da manhã, e dormir à 1 da manhã, com agendamento prévio, uma experiência muito importante para a gente. E isso foi em 96. A Ana Bárbara foi fellow em 2000, né, Ana? E a Ana, muito empreendedora, muito animada, ela botou pilha na gente para a gente criar a Associação Brasileira dos 6 Fellows da Eisenhower. E criamos a associação em 2000 quanto que foi? 8, né? E desde então, com essa animação da Ana toda, a gente tem comemorado todo dia 14 de outubro, que é a data de nascimento do presidente Eisenhower, né, o Eisenhower Day of Fellowship. E a Ana, muito danada. Bom dia a todos, eu gostaria de saudar a mesa o professor Reinaldo, reitor da UFES, professor Hamilton, professor Laércio, e saudar aqui a plateia, agradecer a presença de todos. Nós estamos muito felizes com a escolha do Laércio para sediar esse nosso Eisenhower Day of Fellowship, porque ele realmente foi muito além do que nós sonhávamos e fez essa reunião num assunto tão importante, que é a questão da educação e esses espaços que Vitória, eu fiquei sabendo, é pioneira no Brasil em alguns aspectos. Muito bom, parabéns aqui para todos aqui desse estado que nós mineiros gostamos tanto. O Laércio já contou para vocês que essa associação Eisenhower, essa fundação, ela começou em 1953 e foi um presente que os amigos do presidente Eisenhower deram para ele de aniversário, justamente hoje, 14 de outubro. E a intenção desta fundação é trazer as pessoas junto. Então, focando em jovens líderes. E o jovem líder para Eisenhower é entre 33 e 43 anos, mais ou menos. Por quê? É quando a pessoa já está em plena carreira, já mostrou seu potencial de liderança e pode ter aquele impulso naquele momento para realmente se tornar um líder de destaque no cenário dos países. Então, todo ano a Eisenhower recebe entre 70 e 90 jovens líderes de praticamente todos os países do mundo, para juntos, cada um vai fazer o seu programa, cada um escolhe o que vai fazer. E o programa é uma parte importante da seleção. O que a pessoa vai fazer ali, por que ela vai fazer e o que isso vai trazer de benefício para ela e para o país. Então, as pessoas vão fazer o que elas escolheram durante 2 meses nos Estados Unidos. Em seguida, mas durante esse programa, ela vai interagir com os fellows dos outros países. E essa interação é riquíssima. E após o programa,
Eisenhower Fellowships, ela estimula que os fellows mantenham esse contato para que possam aprender, interagir, colaborar e alavancar o desenvolvimento em seus países. Primeiro, agradecer ao Laércio e à organização do Eisenhower Fellows, ao convite para estar aqui, e parabenizar o Laércio. O Laércio é um dos nossos líderes aqui na universidade, é um grande empreendedor, um grande entusiasta com a questão do ensino de ciências, e nós temos, dentro das nossas limitações na FAPES, nós temos dado, como ele bem citou, todo o apoio total e restrito às ações desenvolvidas aqui, porque acreditamos que esse é o caminho. Eu acho que nós apostamos muito em duas palavras que o Laércio citou na sua intervenção, que é o caminho do empreendedorismo e o caminho da inovação, e principalmente quando nós estamos falando de inovação aberta e inovação na produção de conhecimento, no entender o mundo em que ele vive, e esse tipo de atividades que eles têm, associem o mostrar e uma atividade lúdica é de extrema importância, principalmente para as nossas crianças. E isso significa, professora, motivar desde cedo a nossa juventude, as nossas crianças, e esse papel da Fundação Eisenhower para nós é de extrema importância. Nós queremos não só preservar, mas como ampliar e incrementar essa parceria. Então, Laércio, busque novas pessoas para, junto com você, trabalhar e fortalecerem essa atividade da Fundação aqui no Estado do Espírito Santo, aqui na nossa universidade. Então, muito obrigado por esse evento. Nós da universidade que temos que agradecer por ter sido escolhidos para sediar essa comemoração e, mais do que isso, nos colocar como parceiros e dedicados a isso. A cada encontro nosso, o fellow, meu último fellow, viesse falar e pudesse compartilhar com as pessoas a experiência, o que foi e tal, para a gente traduzir um pouco melhor o que foi a experiência do Eisenhower. E apresentando o Flávio é empresário do ramo. Assim como a sociedade, como um reflexo da sociedade, elas penalizam demais o fracasso, então elas acabam arriscando pouco, com isso inovam pouco. Então isso é algo que o setor privado, também a sociedade tem que mudar. Eu coloquei essa foto do cemitério aí, porque na verdade, o fracasso o tempo todo ele está convivendo com a gente. Eu fui almoçar com um empresário, uma das oportunidades que eu tive, que ele tinha fracassado 5 vezes de atividade, 4 vezes pregressas. E os investidores continuavam investindo nele, o sistema de investimento americano. Mas os investidores investiram até a 5ª. Isso foi em 2005 que ele montou a 5ª empresa. E hoje essa empresa vale $1 bilhão. Ela deu um resultado de $80 milhões no ano passado. E ele falou, se eu não tivesse fracassado as outras 4, eu jamais teria montado essa empresa. E todas dentro do modelo, quer dizer, você tem uma boa ideia, ela tem poder de escala, ela é inovadora, se arruma $1 milhão, $1,5 milhão de investidores, não é do governo, não é da FINEP, não é do governo, se arruma $1 milhão, $1,5 milhão de investidores. Dando continuidade, então, eu vou chamar, vou compor a mesa aqui para a gente iniciar a mesa redonda, que tem o título de Espaços Não Formais de Educação e Ciência e Formação Continuada de Professores em Serviço. Seguindo a ordem, eu vou chamar a professora Vânia para falar, o professor Klinger, o Marcelo e depois o Diego. Tá certo, gente? Para mim dizer assim, que é uma satisfação aqui o fato de aceitar o convite do professor Laércio, qual a gente tem aumentado o nosso diálogo, crescido as nossas possibilidades de compreensão dessa realidade que nós estamos chamando não mais de espaços não formais, mas centros de ciência, educação e cultura. Por que nós deixamos de chamar de espaços não formais? De que os nossos espaços não formais, como bem conhecido até então, eles passam a ser transformados em centros de ciência, educação e cultura, em função da popularização, da divulgação desse conhecimento, daquilo que a gente quer agregar, tanto no âmbito da educação infantil quanto no ensino fundamental. Essa é a parte que nos cabe. Eu comentei com o Laércio ontem, eu gostaria de instigar um outro ponto aqui para a discussão nossa, como é que, digamos,
a internet, os espaços da internet, poderão ser incluídos nessa visão, digamos, vamos dizer, dos espaços não formais, né? Com essas possibilidades imensas, né, de uso da imagem, né, em 3D, que está chegando aí. Quer dizer, como é que... A satisfação de estar aqui no dia Eisenhower, né, do Fellow, eu sou Fellow, né, eu fui agraciado com essa bolsa em 2007, fui um Fellow da Multi-Nation Program de 2007, e justamente o que eu fui fazer nos Estados Unidos, meu programa era sobre a questão da cultura científica, mas eu fiz mais de 70 entrevistas, fui em museus de ciência, revistas de divulgação de ciência, universidades, fundações de amparo à pesquisa, e tive a oportunidade de ver como a cultura científica é discutida, colocada, a divulgação científica lá nos Estados Unidos, e devo confessar que foi uma das melhores experiências da minha vida. Realmente foi uma experiência incrível. Também o contato com os outros fellows e com os colegas fellows brasileiros que acabamos nos conhecendo depois, e a cada ano praticamente aparece um novo, isso que é o mais interessante. Então sábados a gente tem as chamadas visitas livres, em que o museu fica aberto para qualquer visitante percorrer os espaços à vontade. Bom, falado um pouco sobre o museu, eu queria discutir, então voltar à questão da saúde. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o museu, o campus de Manguinhos, fica numa localidade bastante característica. Primeiro, que fica na interseção entre as grandes vias, você tem ali a Avenida do Brasil, a linha vermelha, a linha amarela, e a gente tem talvez as maiores comunidades circulando o campus, né? Toda essa área aqui é chamada Comunidade da Maré, toda essa área aqui de Manguinhos, e aqui para cima toda a comunidade do Alemão. Isso aqui, Ana, novamente, eu acho que foi um sucesso total, né? Eu acho que é uma grande articulação que a gente faz, eu acho que essa que é o espírito da Eisenhower Fellowship. Eu acho que a gente preenche todos os quesitos desse Eisenhower Fellowship, né? Eu queria parabenizar o Laércio e toda a equipe que participou. Eu achei assim fantástico. Com certeza nós, os fellows, aprendemos muito. E já estou aqui com a cabeça fervilhando de ideias, é muito bacana. E agradecer todo esse apoio aqui da Secretaria Municipal, Estadual e da Universidade. Foi muito bacana. Realmente cumprimos nosso objetivo, que é fazer isso. Fazer esse network, essa integração, e aqui eu vi isso em vários níveis, e tocar para frente para beneficiar a nossa comunidade. Isso aqui é boné.